Mistura de materiais. Continuando nossos estudos, vamos trabalhar com misturas, entender o que são e como classificá-las. Na aula anterior, observamos nossa personagem do texto, a Franjinha, testando a receita do bolo de chocolate. Esse bolo, na verdade, foi formado por uma mistura de vários elementos para formar uma massa. Logo, dizemos que misturas são formadas por dois ou mais componentes, conhecidos como substâncias. Se olharmos ao nosso redor, veremos a maior parte dos materiais formados por misturas. O granito é uma rocha formada por vários minerais. Na imagem, podemos distinguir esses minerais pelas cores. A água do mar é formada por uma mistura de água e sais. O solo é formado por uma mistura de pedaços de rocha, água, ar e restos de animais e plantas. A água mineral também é uma mistura, pois ela é composta por cálcio, potássio, sódio e cloretos. Mas nem todas as misturas apresentam o mesmo aspecto. Umas ficam com um aspecto uniforme e outras não. Na química, quando misturamos os elementos e eles ficam com aspecto uniforme, dizemos que temos uma mistura homogênea, que seria uniforme, significa dizer que é impossível distinguir cada um dos componentes. Uns exemplos de uniforme seriam o soro fisiológico, que é a mistura de água e sal, o álcool hidratado, que é água e água, o ar, que é nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, gás carbônico e outros, e o aço, que é a mistura do ferro e o carbono. Mas quando misturamos elementos e eles ficam com aspecto não uniforme, dizemos que temos uma mistura heterogênea. Heterogênea é não uniforme, significa dizer que é possível identificar os seus componentes. Na mistura heterogênea temos a água e o óleo, a água e areia, água e giz, rocha e solo. Temos uma mistura muito conhecida e usada que é o soro caseiro. Ele é usado para tratar a desidratação de crianças. Em seu preparo, usamos sal, açúcar e água. Após misturarmos essas três substâncias, percebemos que fica com um aspecto uniforme. Isso porque, nessa quantidade, o sal e o açúcar se dissolvem completamente na água. Não conseguimos diferenciá-los no líquido. Logo, dizemos que o sal e o açúcar são solúveis na água. Já na água e areia, podemos ver, mesmo após misturarmos, os grãos de areia, ou seja, não fica uniforme. Logo, dizemos que a areia não se dissolve na água, então ela é insolúvel na água. No sangue, temos uma mistura formada por água, proteínas, sais minerais, gases e diferentes tipos de células. Se observarmos ele a olho nu, ele parece ter aspecto uniforme. No entanto, ao observarmos com o microscópio, é possível identificar várias células que estão presentes. No leite, a mesma coisa. Ao observarmos ele a olho nu, ele parece ter um aspecto uniforme, mas no microscópio, vamos verificar flocos de gordura nele. A nossa apostila nos sugere uma experiência para entender bem o conceito de uniforme e não uniforme. Vocês irão pegar 4 copos plásticos transparentes e colocar dentro deles uma colher de cada matéria. No primeiro, uma colher de óleo, no segundo, areia, no terceiro, açúcar e no quarto, vinagre. E a seguir, irão adicionar água em todos e irão mexer. Ali vocês irão observar quais substâncias se misturam, no caso serão uniformes, e quais não se misturam totalmente, que serão não uniformes. Irão fazer e registrar. Seguindo o raciocínio de mistura, irão realizar as atividades propostas na apostila, páginas 23 e 24, observando as substâncias e classificando-as conforme aprendemos.